Nossa leitura hoje está em Atos, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. E diz assim as Escrituras Sagradas: Enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus, muito incomodados, porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Então os prenderam e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos que creram aumentou para quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas, e também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, os seus parentes e o sumo sacerdote. E colocando-os diante de si, colocando Pedro e João diante de si, perguntaram-lhe: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, olha aqui o detalhe, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e líderes religiosos, se hoje somos questionados a respeito de um benefício feito a um homem aleijado e pela maneira como ele foi curado, seja do conhecimento de vocês e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Sim, por meio desse nome, este homem que era aleijado foi curado e está em boa saúde diante de vós. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra principal. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Observando eles a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens simples e sem estudo, eles se admiravam e reconheceram que tiveram andando com Jesus. E vendo com eles em pé o homem que tinha sido curado, não tinham nada o que dizer, ao contrário. Glória a Deus. Essa história, ela é tremenda. O homem aleijado que foi curado na entrada do templo. E eu estou me atendo mais aqui neste fato, porque há tantas lições maravilhosas que nós podemos tirar. Logo que a igreja começou a expandir, a igreja que Jesus fundou, que recebeu o poder do Espírito Santo, que balançou as estruturas da cidade de Jerusalém pelo poder de Deus, levantou-se a inveja, e os líderes religiosos, de Israel, que estavam acostumados a ter todos ao seu redor, agora começaram a perder as pessoas para a nova mensagem que chegou, o novo caminho que estava sendo pregado, a salvação pela graça, pelo nome de Jesus, que ressuscitou dos mortos. Então essa mensagem deixava eles enlouquecidos, e vendo o milagre, ficaram todos transtornados, porque contra fatos não tem argumentos. E eles então
quiseram pressionar, prenderam Pedro e João e o aleijado, que foi curado, e tentaram pressioná-los para que eles dessem a senha, né? O que está acontecendo? O que está se passando aqui? E eles então, cheios do Espírito Santo, responderam, né? Foi o Jesus que vocês mataram, que vocês crucificaram através das mãos dos ímpios. Ele ressuscitou dos mortos e curou este homem. E Pedro disse: digo mais, não há nenhum outro nome dado na face da terra através do qual nós podemos ser salvos, a não ser por este nome de Jesus. É o que está aqui no versículo 12. Não há salvação em nenhum outro. E esta é a mensagem que nós devemos pregar. A mensagem do Jesus que ressuscitou dos mortos e que vem para buscar aqueles que creem nele. Eles ficavam confusos porque Pedro e João não eram pessoas cultas, não eram pessoas estudadas, não eram proeminentes na sociedade, mas agora eles se tornaram líderes de excelência, cheios da unção de Deus, cheios do poder de Deus, e através deles Deus estava fazendo uma grande diferença naquela cidade. Então os líderes não tinham argumentos, os líderes religiosos, os invejosos, porque via o homem curado ao lado de Pedro, sabia que era o aleijado desde o nascimento que foi curado. Fazer o quê? Então, amados, que fique esta mensagem para nós neste dia. Quando Deus faz, quando Deus vem, quando Deus intervém, a obra dele é perfeita. Ele age e libera o sobrenatural numa situação, e quando Deus manifesta, não há argumentos contrários. Quando Deus manifesta, as multidões são atraídas. Quando Deus manifesta pelo poder do Espírito Santo, a história é mudada. Amém? Que nós possamos entender, como estamos estudando até aqui, a importância da presença do Espírito Santo em nossas vidas. O Senhor te abençoe. Fique em paz.